Muito bem, estamos ao vivo. Muito bem, já vou mandando minha mensagem de boa noite para o pessoal aqui, para a gente já ir se preparando, né? Ainda falta um minutinho, a gente chegou antes da hora hoje, já temos um amigo que já chegou. Olha lá, Verinha Riga. Ô, Verinha, muito bem, Verinha. Se chegou a Verinha, a Ana Paula deve estar por aí, Dona Vera deve estar por aí também. Joaquim Quezada, boa noite. Elka, boa noite. Reinaldo, boa noite. Cida Ormondi, boa noite. Ótimo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 31 de janeiro de 2021. 20 horas em ponto na capital de São Paulo. Muito bem. Cida Bolsas também. Seja bem-vinda, Cida. Ótimo. Muito bem. Essa que escreveu agora deve ser a Fabi, né, Fabi? Só escreve Núcleo Espírita Plano Maior. Deve ser você. É, Fabi. Maria Tereza Prodomo, seja bem-vinda. Muito bem, um beijo a todos que estão conosco. Francisco Luiz, Dona Alda. Muito bem, Rosângela Colombo, Claudiomir Laza, seja bem-vindo, Claudiomir. Muito bem, Ronaldo Pereira, meu amigo, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos à nossa live de hoje. Já estamos nos preparando para o início da live. Muito ótimo. Henrique Marrado, Veiga, seja bem-vindo também, meu amigo. Ótimo. Vamos fazer a prece? Sandra Alves, boa noite, Sandra. Depois eu vou fazer um pequeno esclarecimento a respeito dessas nossas lives, para vocês entenderem um pouco do mecanismo que a gente está fazendo aqui. Vivi, boa noite. Voltou da praia cedo hoje, Vivi? Tá, veio prestigiar a gente? Muito bem. Seja bem-vinda. Silvana, boa noite. Luiz, boa noite. Equipe do Reinaldo Pasqualini, boa noite. Tá bom, vamos fazer a nossa prece então, gente. Enquanto isso, o pessoal vai chegando mais um pouquinho e depois a gente faz o esclarecimento que eu queria fazer. Então, a prece de hoje, como o assunto de hoje é hoje ainda, e hoje ainda se refere à nossa mudança de perfil, mudança de hábitos, melhoria interior. Então, a nossa prece de hoje é tensões do meio, né? Ou seja, em função das tensões que a gente sofre, o que a gente vai poder fazer. Boa noite, Lúcia Vasconcelos. Boa noite, Mário Mateis. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Tensões do meio. Livra-me das tensões do meio, Senhor Jesus. Em torno de mim, tanta correria, agitação, nervosismo e atropelo. Está presente a exigência, a reclamação, a insatisfação, a irritação, o ódio, a ansiedade e angústia. Encontro-me frente aos desafios que tenho que resistir. A raiva me chama para a raiva, e assim também a impaciência, a violência e a maledicência. São fortes influências do mal que precisam ser anuladas no meu laboratório interior. Minha grandeza nasce dessa luta íntima e na capacidade de transformar o ódio em amor, o erro em verdade, a treva em luz, o desânimo em esperança e a tristeza em alegria, Mestre Jesus. Mas somente a tua presença em mim, o teu amor, a tua sabedoria me dão a força da tolerância e do entendimento. Eles me fazem acreditar na minha capacidade, vibrar de agradecimento a ti e a me sentir feliz por estar vencendo limitações e deficiências. Obrigado, Mestre Jesus.
pela oportunidade que tenho de conhecer esta doutrina maravilhosa, de podermos ter os livros que nos orientam, que nos dão diretrizes, que nos dão a capacidade de lermos e raciocinar qual o melhor caminho a tomarmos e a decidirmos em prol do nosso futuro. O nosso livre-arbítrio nos mostra o caminho, Mestre Jesus. Mas a nossa teimosia, as nossas encarnações de erros anteriores nos levam às tensões em que, muitas vezes, a gente tende sempre a cometer os nossos erros. Portanto, Mestre Jesus, eu te peço hoje, nesta noite, abençoa-nos, a todos que estamos aqui abraçados virtualmente. Permita, Mestre Jesus, que possamos superar as nossas dificuldades, superar os nossos erros, utilizar o nosso livre-arbítrio no bom sentido do crescimento espiritual, individual de cada um de nós. Protege-nos, abençoa-nos, ilumina-nos nesta noite, Mestre Jesus. Agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, então vamos. Celso José, boa noite. Mari Galvão, boa noite. Denise Borges, muito boa noite. Ana Paula apareceu. Ana Paula. Marina Monteiro, boa noite. E muito bem, todos presentes aqui. Vamos iniciar. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte, né? Vocês repararam que na mensagem que a gente colocou, o hoje ainda, vou deixar o Mário bem pequenininho, na hora que ele vier falar, eu ponho ele grandão. Por enquanto ele fica assim. Lilian Nunes, boa noite. Muito bem. Então, esse texto, hoje ainda, foi tirado do livro Justiça Divina, que é um livro que foi ditado pelo nosso amigo Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E esse livro Justiça Divina nada mais são do que mensagens que explicam o livro Céu e o Inferno. Então, todas as mensagens do conteúdo deste livro são trechos do livro Céu e Inferno que foram trazidos por Emmanuel para nos explicar e nos trazer mais conteúdo a respeito da nossa doutrina espírita. Então, a gente optou por pegar esse livro e vamos seguindo evangelho após evangelho, domingo após domingo, na sequência dele, para que em paralelo a gente vá estudando, rememorando, relembrando trechos do livro Céu e Inferno, que tem muitas informações de conteúdo bom e que, numa conversa, numa palestra, assim, num bate-papo com vocês, que a gente tem feito todos os domingos, a gente vai poder, vamos poder nos esclarecer e vamos poder ter cada vez mais conteúdo sobre o livro Céu e Inferno. Então, essa era o esclarecimento que eu queria dar para vocês. Na semana passada, a primeira lição foi o bom combate, que vocês devem lembrar bem, e hoje a segunda lição é o hoje ainda. Então, venha nos dizer o nosso querido Emmanuel, né, a respeito desta lição de hoje, né? Ele diz assim, que de nada adianta a gente ficar buscando, querer buscar amealhar riquezas, a gente querer buscar amealhar conhecimentos, só se dedicar a riquezas e conhecimentos o tempo todo, quando o importante é a gente buscar ajudar ao próximo na medida em que nos é disponível algum tempo, por pequeno que ele seja, algum vintém, por menor que ele seja. Não adianta a gente esperar trabalhar e querer ficar milionário para ir dizer, bom, agora eu tenho dinheiro suficiente para dar uma cesta básica, para dar 2 cestas básicas, né? Não precisa isso, né? A gente sabe que a gente tem muitas vezes a disponibilidade e falta o quê? Vontade, falta oportunidade. Agora já não falta mais oportunidade, porque a nossa casa está distribuindo cestas básicas para famílias triadas e que têm necessidade da cesta básica. Então, para quem quiser, podem nos ajudar doando
o dinheiro, ou levando os mantimentos até a casa, ou até a Silvana, que serão entregues às pessoas que necessitam, que são atendidas pela nossa casa. Então, diz aqui o nosso querido Emmanuel, né? O vintém que se transforma no pão do faminto vale mais do que 1 milhão. Então, o pouquinho que a gente possa ter e possa distribuir ou disponibilizar para ajudar alguma família, alguma criança, alguém que a gente conheça, a gente não precisa ter 50 cestas básicas para doar. A gente não precisa alimentar uma creche inteira para começar a fazer a nossa atividade. Do mesmo modo que, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem o dinheiro, sei lá, R$100 que custa uma cesta básica. Eu não tenho nem os R$100 da cesta básica. Como é que eu vou fazer, então, para ajudar? A gente tem o tempo. O tempo nosso é muito importante. E não é possível que numa semana de 7 dias, vezes 24 horas, a gente não consiga 1 ou 2 horas para fazer um trabalho voluntário, aonde quer que seja, né? A gente pode ajudar, por exemplo, numa creche, né? Induzindo uma criança a estudar, estando com ele ou com algumas crianças, orientando, lendo livros, lendo histórias, né? Se temos alguma criança por perto de nós que precise de uma ajuda, que às vezes a mãe não pode dar a devida atenção e a devida ajuda para aquele desenvolvimento daquela criança, e a gente puder fazer este benemérito pela criança, nós estaremos incentivando uma criança. Nós estamos tirando uma criança que poderia se extraviar porque não tem a atenção necessária, não tem a ajuda necessária para estudar, e nós estamos trazendo essa criança à luz do caminho. O benefício vai ser nosso. Nós ajudamos a criança, ele vai crescer um jovem mais sadio, mas o benefício do trabalho é nosso, é individual de cada um de nós. Então, nós temos, sim, oportunidade de fazer, né? Às vezes, a gente tem a oportunidade de ajudar uma pessoa mais humilde, por exemplo, no banco. A gente tem a oportunidade de ajudar no correio, quando as pessoas, às vezes, têm alguma dificuldade e a gente está por perto. As oportunidades surgem. A gente que muitas vezes está disperso, ou não está com muito boa vontade para ajudar, ou não está afim de ajudar, e a gente deixa o barco rolar. Mas muitas vezes a oportunidade aparece na nossa frente, a oportunidade aparece no nosso caminho, e a gente é que fica disperso e não agarra essa oportunidade para poder ajudar aquele que está ao nosso lado. Por isso é que o nosso querido Emmanuel vem e nos diz, hoje ainda, nós temos que mudar o nosso jeito, nós temos que mudar o nosso pensamento. A gente já falou a semana passada, e eu vou repetir aqui para vocês, por vezes nós estamos em casa e a gente ouve um carro de resgate passar, a gente ouve uma ambulância passar, que nos custa parar 1 minuto e fazermos uma prece, fazermos uma doação de energia, pedir às correntes médicas que abençoem e ajudem aquele que está passando naquele carro de socorro, para que ele possa chegar ao hospital ainda com saúde, com vida, e possa ser ajudado e possa ser recuperado. Então, gente, as coisas aparecem, a oportunidade aparece. Nós temos que estar alertas para isso. E não simplesmente, deixa, amanhã eu oro, amanhã eu peço, amanhã eu ajudo, amanhã eu faço. Não, hoje ainda. Às vezes vai acabar a nossa live aqui e nós vamos lá na sala conversar com a nossa família ou com algum amigo e vai surgir nesse meio de caminho uma oportunidade de a gente cometer uma maledicência. E a gente tem a oportunidade de falar, não, eu não vou falar mal de ninguém, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui, se precisarem, para a gente fazer uma oração por essa pessoa, para quem vocês estão preocupados ou estão achando que ela está fazendo alguma coisa errada.
A maledicência por si só induz a que a gente, falando de alguma pessoa ou de alguma atitude, que a gente emita energia contra aquela pessoa ou aquela pessoa. E emitindo essa energia negativa, o que acontece? Que os obsessores dela, aqueles que estão em volta, aproveitam essa energia e a transformam em coisas ruins para aquela pessoa, para quem foi dirigida aquela conversa, aquele falatório, aquela maledicência. Então, hoje ainda nós vamos começar a nos policiar. Hoje ainda nós vamos modificar o nosso jeito de ser. Um pequeno gesto edificante que pode incentivar uma criança ou duas ou três ou algum amigo, né? O gesto de a gente estar disponível para conversar com alguém, porque a gente pode estar disponível para receber um pedido, para estar disposto para ouvir alguém que está angustiado. Ah, hoje não dá para a gente se aproximar muito? Não, mas tem o telefone, tem o WhatsApp, tem um monte de multimídias aí que a gente pode aproveitar para ouvir o que as pessoas, às vezes, em situações desesperadas ou em situações tristes, estão precisando desabafar e trazer alguma coisa para nós. E às vezes a gente não vai dar nenhuma solução para aquele problema, porque às vezes o problema não, a necessidade não é de trazer uma solução, mas a necessidade é que a pessoa tem de desabafar. E o fato de a gente simplesmente ouvir, e enquanto estamos ouvindo, pedirmos ao Mestre Jesus que abençoa, que leve a paz, que leve a tranquilidade àquela pessoa que está nos falando, já a acalma, já ajuda, já faz com que ela se sinta mais equilibrada. Então, essas coisas é que vão passando na nossa frente e que nós temos que, por força disso, aproveitar. A gente não tem que esperar um feriado, umas férias, para poder melhorar ou poder querer. Ah, não, eu estou muito cansado ainda, vou esperar ter um feriado para depois eu começar a trabalhar. Não, não precisa nada disso. O esforço que a gente vai utilizar não é um esforço tão grandioso, tão fantástico, que a gente precise de férias antecipadas, precise de feriado para começar a fazer o benefício ao nosso próximo. Não, a gente tem a oportunidade de fazer. Vamos cultivar a fraternidade. Não vamos perder a oportunidade, porque oportunidade significa enterrar tesouros, significa enterrar a possibilidade de fazer. Aqueles que nada fazem, ou aqueles que deixam de fazer alguma coisa com medo de errar, esses estão errando em dobro, porque estão deixando de fazer, estão deixando de ajudar. Então, temos que fazer, né? A gente muitas vezes reclama que precisa de um tempo excessivo para a gente executar uma fraternidade, para a gente ouvir um amigo, para a gente falar com um amigo. Não precisa de nada disso, né? Hoje, por exemplo, foi um dia de domingo maravilhoso, mas tudo fechado. E a gente não pôde nem sair de casa, nem fazer nada. Quanto tempo que a gente teoricamente desperdiçou ou em assistir televisão ou em fazer alguma coisa? Não poderíamos ter conversado com algum amigo que estivesse em necessidade ou um pouco tenso ou só para relaxar, conversar, mesmo que fosse no Zap, para que todos pudessem se desaluviar, se tranquilizar, ficar com uma possibilidade de uma depressão em um caminho menor? Poderíamos. Fizemos isso? Provavelmente não. Então, vamos pensar no próximo fim de semana, e que ainda estaremos de quarentena. Vamos já pensando durante a semana. No fim de semana, posso ligar para um filho? Posso ligar para uma mãe? Eu posso ligar para o meu pai e conversar com eles para desaluviar a tensão, para trocar ideia, falar de qualquer coisa, de música, de futebol, mas dar uma atenção, dar um carinho especial, mesmo que sejam
os nossos parentes, porque são os nossos parentes com os quais a gente tem as nossas maiores dívidas, né? Então, sempre a gente tem uma palavra confortadora, sempre a gente tem a possibilidade de ajudar aqueles que estão necessitados, né? A hora do esclarecimento daqueles que choram e precisam de ajuda, a gente não pode ficar amarrado à preguiça, a gente não pode ficar parado. E dentro do nosso livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, o nosso querido Allan Kardec nos dá princípios da doutrina espírita, que eu quero ler para vocês, sobre penas futuras, porque é exatamente disso que nós estamos falando, não é verdade? Quando a gente desenvolve a nossa reforma íntima, desenvolve o nosso trabalho voluntário, nós estamos o quê? Minimizando as nossas penas futuras. Nós estamos minimizando os nossos karmas futuros. Então, nos diz aqui o nosso querido Kardec. Eu vou ler o texto na íntegra, é pequeno, para que a gente raciocine um pouco em torno do que diz o nosso Kardec. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria preconcebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo, ela se apoia nas observações, e são estas que lhe dão plena autoridade. Como a gente bem sabe, o Kardec redigiu a partir de muitas psicografias feitas por vários médiuns em vários locais da França, recebidos, e psicografias que vieram de diferentes espíritos por diferentes médiuns, e ele fez a compilação de toda essa documentação para montar os livros da codificação kardeciana. Por isso ele fala aqui que ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições são elas. Estas mesmas almas, partidas da Terra, que nos vêm hoje iniciar nos ministérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões e transformação da morte do corpo, contemplando, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Preciso é afirmar que não se trata, neste caso, das revelações de um só espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ainda dominado pelos prejuízos terrenos que ele sofreu ou causou. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências ou de uma visão estática, suscetível de ilusões, e não passando, muitas vezes, de reflexo de uma imaginação exaltada. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros, que são os auxiliares, os médiuns, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, observando-a, sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. Ou seja, a gente pode ver claramente o que ele define aqui como os princípios da doutrina espírita, né? Que veio de vários espíritos, vários médiuns, e que foram feito uma compilação. Ainda hoje, nesse último século, no século XX, o nosso querido Chico Xavier trouxe-nos inúmeras psicografias de André Luiz, de Emmanuel, do irmão X e outras mais, nos trazendo mais informações a respeito do mundo espiritual, a respeito da nossa evolução, através o que devemos esperar da nossa vida na Terra, na nossa vida espiritual e nas nossas vidas futuras.
Então, nós poderíamos dizer assim, né? A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições que não conseguiu corrigir na sua vida corporal. Não é bem claro isso? É bem claro, a gente já falou disso várias vezes, né? Todos nós vamos sofrer no momento do desencarne, depois do desencarne na vida espiritual, porque em função daquilo que nós estivermos aqui, vivendo aqui, é como vamos continuar vivendo no mundo espiritual. Se materialistas, continuaremos a ser materialistas. Se malucos e sem correção, assim seremos. Se com reformas íntimas e trabalho voluntário aqui, lá continuaremos. Cada um com os seus méritos, cada um com aquilo que fez de errado, né? Ele diz aqui ainda que a completa felicidade que a gente vai encontrar no nosso futuro depende de quanto mais perfeito nós formos aqui na Terra. Ou seja, perfeito ninguém vai ser, nem eu vou falar para vocês isso, nem vou cobrar, nem vou exigir, mas quanto mais reformas íntimas nós fizermos, quanto menos erros nós cometermos, mais rápido nós vamos nos melhorar, melhor será o nosso padrão vibratório e numa condição melhor estaremos quando adentrarmos ao mundo espiritual. Então, quanto mais perfeito estivermos aqui, mais felizes seremos. Quanto menos perfeito, mais infelizes seremos. E nós vivemos hoje num planeta de provas e expiações. A gente sabe muito bem que nós temos os planetas inferiores, os planetas de provas e expiações, os planetas de regeneração, os planetas superiores, né? Então, nós já passamos da fase de planetas inferiores, estamos de provas e expiações, onde nós temos 20% de felicidade, 80% de provas e expiações ainda. E isso vai tender a melhorar? Sim, estamos numa progressão para um planeta de regeneração. Esse planeta de regeneração nós teremos 40% de felicidade, 60% de provas e expiações. E depois seguiremos à frente. Mas para que essa transição seja feita e essa mais rápida o possível, depende de nós. Depende de cada um de nós. Bom, mas só depende de nós? Não. Depende de toda a humanidade. Mas nós somos uma parte da humanidade. Como é que a gente pode querer que a humanidade melhore, que a humanidade decole, se nós que conhecemos, que sabemos a respeito da doutrina, que sabemos as regras da doutrina espírita, a regra da evolução, não a seguimos? Ou a seguimos mal e porcamente? Então, está na hora de, hoje ainda, a gente começar a buscar por uma melhoria. Hoje ainda, a gente começar a melhorar o nosso futuro. Hoje ainda, a gente melhorar a nossa situação no plano espiritual e as encarnações para frente. Diz ele aqui ainda, a soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a felicidade proporcionada às nossas qualidades. Se a gente tem 10 imperfeições, é obviamente que na próxima encarnação nós teremos muito mais karmas de alguém que tem 4 imperfeições. Então, quanto menos imperfeições nós tivermos, melhor será a nossa vida espiritual. Quanto mais imperfeições, menos felizes no mundo espiritual, mais problemas nós vamos ter no mundo espiritual. A virtude da lei do progresso que se dá a toda a alma e possibilita a gente adquirir o bem que nos falta. Como é que vamos adquirir o bem que nos falta? Livre-arbítrio nós temos. O livre-arbítrio que nós temos. Para que serve o livre-arbítrio? Para a gente escolher entre o certo e o errado. Se a gente escolher eternamente o errado, ou continuarmos achando, mas isso ninguém está vendo, posso fazer desse jeito errado mesmo, que tudo bem, né? Desse jeito,
é o certo, mas esse jeito dá mais trabalho, desse jeito custa mais. Então eu vou procurar dar o jeitinho brasileiro, né? Aquele jeitinho que pode resolver aqui na Terra, no nosso dia a dia, mas que quando a gente for lá em cima não tem jeitinho. No plano espiritual, a lei é universal. A lei que Deus criou é universal para todos nós. E lá não vai ter jeitinho. Lá tem o certo e o errado. Se você fez errado, nós vamos passar as próximas encarnações, se não for ainda nesta vida, quando chegarmos ao mundo espiritual, vamos estar lá padecendo ainda, né? Aquele que era muito orgulhoso, por exemplo, aqui na Terra, e que humilhava as pessoas, quando ele chegar no plano espiritual, ele vai ver aqueles que ele humilhou estarem à frente dele no mundo espiritual. Ele vai ver aqueles que ele espizinhou estarem à frente dele no mundo espiritual. Já começa o sofrimento por aí, né? E como é que esse sofrimento, se a gente chega no mundo espiritual e dá de cara com as coisas erradas que a gente fez, e a gente, como falamos a semana passada, né? Que na transposição do mundo encarnado para o mundo desencarnado, passa aquele filminho e a gente vê um monte de coisas erradas que a gente fez. O que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, se arrepender daquilo que nós fizemos errado. Isso já começa. Quando a gente se arrepende daquele caminho errado que a gente tomou, é o primeiro passo para a regeneração. Obviamente que só isso não vai bastar, né? Só isso não vai bastar. O que nós vamos precisar? Da expiação, que é o sofrimento no mundo espiritual, para a gente se preparar para reencarnar, a gente escolher os nossos karmas, a gente escolher as nossas provas que nós vamos voltar e a reparação. O que é a reparação? É o cumprimento das nossas provas aqui na Terra. É o cumprimento do nosso karma aqui na Terra. Por isso é que Jesus fala: recupera-te com aqueles que você odeia. Repara-te com os teus inimigos. Caminha junto com os teus inimigos. Por quê? Se não caminhar agora, vai ter que caminhar na próxima. Se nós não estivermos hoje a ponto de se arrepender de ter brigado com aquela pessoa, seja ela qual for, de a gente voltar para trás, se arrepender, pedir perdão, pedir ajuda, colaborar com ele, propor que sigamos um caminho junto nesta encarnação, na próxima voltaremos junto. Se não for na próxima, na seguinte. Em algum momento, nós vamos ter que reparar. Essa é a lei do nosso Pai. Essa é a lei do mundo espiritual, né? O arrependimento, com quanto seja o primeiro passo, não basta, né? A gente tem que se arrepender, vai expiar, vai reparar, para que a gente possa ter as três condições necessárias para apagar essas faltas, né? E se a falta não for com o inimigo, a falta for uma outra coisa mais simples. Da mesma forma, quando chegar na próxima encarnação, nós vamos começar a padecer dessas dificuldades que nós cometemos nesta vida. E lá na frente, vamos ter que, de alguma forma, resgatar tudo isso que foi feito. O arrependimento a gente pode ter em qualquer lugar. A gente pode ter enquanto estamos encarnados, pode se arrepender quando a gente estiver no mundo espiritual, a qualquer tempo, né? Porém, quanto mais demorar o nosso arrependimento, quanto mais culpado a gente for, mais lá na frente a gente vai chegar, mais tempo nós vamos padecer no mundo espiritual. Se vocês veem que nas nossas vibrações, o que nós falamos, que sejam resgatados do mundo espiritual aqueles que honestamente se arrependeram dos seus males praticados e pediram perdão e podem seguir em frente. Por que isso? Porque somente aqueles que estiverem no mundo espiritual de fato, ou no umbral ou nas trevas, e se arrependerem dos seus males praticados e pedirem perdão. Perdão para quem? Num primeiro momento vai ser para Jesus, já que o nosso oponente, o nosso cobrador, né, aquele com quem nós nos desentendemos,
não vai estar ali presente para a gente pedir perdão, mas a gente pedir perdão como nós pedimos aqui nas nossas vibrações. Pedimos perdão àqueles que nós ofendemos, pedimos perdão àquele a quem nós devemos, para que possamos nos reajustar, possamos nos enquadrar do mesmo modo quando estivermos no mundo espiritual. Da mesma maneira, vamos nos arrepender, vamos pedir o perdão para termos aquela elevação espiritual, para podermos ser resgatados pelas caravanas socorristas do mundo espiritual. É assim que funciona a coisa no mundo espiritual, né? Nós podemos falar assim, que os espíritos imperfeitos são excluídos de mundos felizes. Não precisa nem chegar aos mundos felizes. Os espíritos imperfeitos demais, que estão aqui na Terra hoje, que são assaltantes, que são traficantes, que são assassinos, esses já serão excluídos, como já estão sendo excluídos quando desencarnam, do planeta Terra. Eles estão sendo levados para outros planetas em condições de que são chamados os planetas inferiores. Eles são desterrados, né? Daqui nenhum de nós vai acontecer isso. Estamos trabalhando na melhoria de cada um de nós. Todos estamos trabalhando para podermos ser resgatados pelos amigos do mundo espiritual. Não tenho a menor dúvida disso. Por isso que a cada semana que passa, como a gente fala, como a gente brinca, vai um puxãozinho de orelha para que cada um procure um caminho melhor, para que cada um busque se melhorar interiormente, para quando chegar o momento do desencarne, a gente possa ser resgatado pelos amigos do mundo espiritual, né? Então, quando esses espíritos imperfeitos prejudicam a harmonia de algum planeta, eles serão degradados para outros em condições inferiores. Como os irmãos que vieram de Capela há 5.000 anos atrás, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, que foram lá para a Grécia, foram para o Egito, eles vieram degradados de Capela. Por quê? Porque lá não conseguiu atingir a evolução, eram imperfeitos demais para se manterem naquele planeta e vieram para o planeta Terra, para reiniciar junto conosco um caminho de melhoras. Com isso que aconteceu, eles trouxeram tecnologia nos seus conhecimentos, capacidades de matemática, de ciência e de outras coisas que ajudaram o planeta Terra a evoluir. E assim funciona. Do mesmo modo, os irmãozinhos que estão aqui hoje na Terra e que têm cometido atrocidades serão degradados para planetas inferiores. O que vai acontecer? Lá eles vão começar lá de baixo de novo, como homem das cavernas, vivendo daquele jeito. E o que vai acontecer com eles? Como eles têm o conhecimento daqui da Terra, que não é perdido, né? O nosso cérebro espiritual é um HD que infinito e que vai armazenando todas as informações. Então, nenhuma informação é perdida. Quando eles chegarem lá, não é que eles vão se lembrar de tudo, que quando a gente nasce, a gente não tem a memória passada, né? Na gestação de 9 meses que a gente passa, a gente esquece todo o nosso passado. Mas lá no fundinho do nosso subconsciente ficam guardadas informações que serão úteis no desenvolvimento tecnológico dos mundos inferiores. E com isso, eles vão começar a progredir e vão começar a crescer nesses mundos. Então, é muito importante que a gente lembre que nós temos que purificar as nossas imperfeições até que a gente mereça uma encarnação em planetas mais elevados. Aí vocês vão me perguntar, bom, mas a gente vai poder voltar a ir para planetas mais elevados? Por que não? Se a gente se desenvolver, atingirmos um grau de perfeição maior do que o estágio atual do nosso planeta, nós teremos possibilidades de conhecer e de reencarnar em outros mundos mais elevados. Por que não, né? Muitos de nós, possivelmente, possam ter vindo do planeta Capela. Se a gente se melhorar aqui e a gente se recuperar aqui, a gente pode ter oportunidade de, na próxima encarnação, reencarnar lá de novo, né? Se a gente quiser e se houver essa possibilidade, né? Então,
a gente sempre tem que entender que a lei do nosso Pai não é uma lei que circunscreve ninguém a um castigo eterno. Não, não. A gente vai continuar a vivendo e sempre na certeza de que se a gente vai poder melhorar, se a gente vai poder crescer espiritualmente, em termos de progresso, e com isso nós vamos ter um lugar ao sol, um lugar melhor. Então, depende única e exclusivamente de cada um de nós esta melhoria. Não vai depender do plano espiritual, não vai depender do papai, da mamãe, do irmãozinho, da esposa, do vizinho, de ninguém. Depende única e exclusivamente de cada um de nós, tá certo? Então, não há espírito incapaz de progredir. Não há. Todos nós temos essa possibilidade. O que seria uma negação da lei do progresso se a gente não tivesse como progredir, né? Então, todos os nossos guias espirituais, o nosso mentor espiritual que ajudou a coordenar a nossa reencarnação, eles torcem por nós e querem que a gente progrida. Quanto mais a gente fizer por melhorar, quanto mais a gente fizer por progredir, mais eles vão estar perto de nós, mais eles vão estar torcendo por nós. E para que eles vão torcer? Para que a gente progrida, para que a gente tenha uma evolução espiritual, para que a nossa reforma íntima tenha sucesso. E com isso, nós vamos conseguir chegar mais rapidamente a um lugar melhor, a uma condição melhor. E tudo isso vai favorecer as nossas próximas encarnações, né? A gente sempre fala, plantio é livre, colheita obrigatória. Vamos plantar direito para que a gente possa colher muito bem lá na frente. Assim é que funciona. O bem e o mal estão dentro de nós. Quando Deus nos criou os espíritos, criou todos os espíritos livres e ignorantes. Para quê? Para que a gente evolua através do nosso livre-arbítrio, né? Então, o bem e o mal que a gente possa fazer, por menor que seja o mal, ninguém está falando em grandes males, falando até em males pequenos, são praticados em função do nosso livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido a um ou outro lado. O que vai fazer com que a gente vá para um lado ou para o outro? O lado do bem, obviamente, que é mais difícil, né? O lado do mal, do jeitinho, de dar uma trapacinha, é mais fácil, né? Então, muitas vezes, a gente é levado a tentar fazer alguma coisa errada. Mas nós temos que nos policiar. Nós temos que ver o que é que nós devemos fazer e o que nós estamos fazendo e o que isso vai nos levar de consequência. Erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal, sob condição de anterior arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação. E segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender de que depende de si fazê-la cessar. Então, se a gente pensar, eu vou continuar errando, porque lá na frente eu vou ter, na próxima encarnação ou na outra, são infinitas reencarnações, e eu vou ter oportunidade de recuperar, lê do engano. Vai recuperar sim, mas pode recuperar num planeta inferior. Esse é o detalhe. A gente nasce aqui em grupos familiares, grupos de amigos, e assim nós vamos evoluindo encarnação em encarnação. Nós podemos correr o risco, se a gente não quiser se melhorar, fazer o seu progresso, nós podemos correr o risco de reencarnar, ser degradado para um planeta inferior e lá nascer sem
os nossos amigos, sem aqueles espíritos com quem temos afinidades hoje, sem contar com aqueles espíritos que, mal ou bem, vão poder nos ajudar e dar uma mão ou dar uma força. Porque quer queiram, quer não, aqueles que vêm ao nosso redor, nossos filhos, nossas mães, nossos pais, lá no fundinho da cabeça deles, eles sabem qual é o fator que nos une a todos. E esse fator faz com que todos nós vivamos unidos, fortalecidos para crescer num caminho melhor. Então, é importante que a gente tenha esta noção. E com esta noção, a gente busque caminhar no sentido do progresso. Tá bom? Tinha mais coisa para falar, mas a gente já falou bastante. Eu só queria ler para vocês aqui uma última frase. Estende hoje ainda alguma palavra confortadora aos companheiros que a aprovação envolve em lágrimas. Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais que um século de existência amarrado à preguiça. Comecemos a cultura das boas obras hoje ainda, onde estivermos, porque toda migalha do bem, com quem for e onde for, é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça divina. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo. A gente se fala no final, depois das vibrações do meu amigo Mário. Vamos. Depois desse ensinamento de hoje, onde buscamos o aprendizado que nós mesmos nos dificultamos em assimilar, em apreender. Vamos então levando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, elevando a Deus, nosso Pai, elevando o nosso sentimento mais nobre, que é o amor, deixando se elevar no sentimento, na caridade, no pensamento. E vamos vibrando, então, por todos aqui no planeta Terra, por todas as humanidades no universo, mas em especial no nosso planeta Terra, que vive um momento de transição, que vive um momento de certa angústia, de certa ansiedade, de certa expectativa com relação ao movimento da tentativa de cura dessa pandemia. Vamos vibrando pelos médicos, pelos enfermeiros, por esses grandes heróis da saúde que têm se dedicado no cuidado, no atendimento desses nossos irmãos que foram afetados por essa enfermidade. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, que, como no tema da nossa palestra de hoje, que ainda hoje eles possam despertar na consciência o sentimento honesto e sincero do arrependimento, para que possam assim iniciar uma nova jornada, uma nova caminhada. Da mesma forma, Senhor, vibramos por nós mesmos nesse sentido, no sentido de refletirmos sobre nossas ações, no sentido de refletirmos sobre atos inseguros que cometemos, para que possamos resgatar dentro de nós mesmos, Senhor, aquela centelha divina que conosco nasceu, e que a nossa luz possa brilhar, Senhor.
Vibramos pelos dirigentes das casas espíritas, dos templos religiosos em geral, e pelos nossos dirigentes do plano maior, para que todos possam, Senhor, aperfeiçoar os seus sentimentos e o seu conhecimento da doutrina, na consciência que todos têm dessa divulgação e de amparo aos seus assistidos. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos nos leitos de hospitais, seja por Covid, seja por qualquer enfermidade, Senhor, que possam receber o amparo do plano espiritual, a sustentação de que tanto necessitam para essa prova, o que estão passando. Igualmente, seus parentes, seus entes queridos, que ali estão em amparo, em oração, que os amigos espirituais os sustentem nessa necessidade, Senhor. Aos nossos irmãos com doenças como Alzheimer, nossos irmãos com doenças como doenças psiquiátricas, nossos irmãos que possam passar por cirurgias ou que estão prestes a passar por cirurgia, nossos irmãos com depressão, nossos irmãos com problemas de musculação, enfim, Senhor, que todos eles possam receber o amparo do plano espiritual, que todos eles possam receber, Senhor, a luz divina na sua jornada, na sua caminhada, na superação desta experiência. Oramos também, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram em asilos, muitos deles ali abandonados pelos parentes, que aquele local, Senhor, se transforme no seu lar, na sua família, e que eles possam conduzir com alegria esse restante de jornada que lhes faltam e que lhes tão é necessário para a sua evolução, para o seu crescimento espiritual. Igualmente aos nossos irmãozinhos, Senhor, que se encontram em orfanatos, que possam receber o amparo do plano espiritual e que possam ser agraciados, Senhor, com a aquisição de uma família que os crie, de uma família que os oriente, que os conduza no caminho reto. Vibramos, Senhor, pelas pessoas e crianças desaparecidas, angustiadas, que possam, Senhor, ser amparadas, que possam ser resgatadas, e que seus familiares possam receber todo esse amparo e toda essa sustentação, Senhor, nesse momento de angústia, de sofrimento. Que não lhes tire, Senhor, a esperança. Aliás, o Senhor não tira a esperança, mas que lhes fortaleça a esperança no alcance desse objetivo do reencontro. Vibramos também, Senhor, por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, que a tua luz, Mestre Jesus, possa iluminar a cada lar, a cada um de nós e a cada um desse planeta. E por fim, Senhor, rogamos ao plano espiritual que fluidifique a água de cada um dos nossos companheiros que se encontram ali em vibrações, depositando ali a medicação, a energia que cada um necessita. Igualmente, Senhor, fluidifique toda a água do planeta, para que essa bênção, Senhor, seja espargida por toda a terra. E assim, Mestre Jesus, somos agradecidos pela oportunidade das vibrações,
dessas vibrações amorosas em prol do próximo, daqueles que necessitam mais do que nós. Agradecemos o amparo divino, a tua luz, a tua bênção, e rogamos ao Pai que nos sustente na nossa jornada, nos ilumine o caminho reto, nos traga paz interior, para que qualquer do equívoco que possamos ter cometido, Senhor, possamos nos corrigir hoje ainda e possamos seguir em frente na nossa caminhada evolutiva. Que a tua paz, Mestre Jesus, esteja no interior de cada um de nós. E que Deus, nosso Pai, continue iluminando o nosso caminho hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigos. Então, uma abençoada noite para todos. Ótimo, obrigado pela companhia. Que Jesus ilumine a todos vocês. Que essa semana seja de energias boas, produtivas. E ainda hoje nós vamos iniciar a nossa reforma íntima, a nossa mudança de pensamento e de astral. Uma ótima semana. Obrigado por estarem comigo. Nós vemos na terça-feira, para quem for participar do grupo de estudos, essa semana com um livro novo, né? E Evolução em Dois Mundos. E na quarta-feira voltamos ao nosso Evangelho com novas palestras, tá bom? Um grande beijo para vocês e até terça-feira, se Deus quiser. Boa noite.